vencer pelo inimigo. Vou lutar, vou conquistar, eu sei Deus é comigo. Mesmo que as flechas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti. O Senhor é o meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Estou armado, fui treinado pelo meu Senhor. Minha armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e prisões se abrem. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e prisões se abrem. Vou louvar, já estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? É uma grande alegria estar aqui nessa noite e trazer uma mensagem da parte do Senhor, amém? Vamos estar lendo no livro de Mateus, Mateus 26. Mateus 26, a partir do 17. Mateus 26, 17, onde fala a última Páscoa e a Santa Ceia. Diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? 18. E ele disse, ide à cidade a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo em tua casa. Celebrarei a Páscoa com meus discípulos. E os seus discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse, em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele. Está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu o disseste. E então comiam. Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse, tomai e comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe também, Deus-lhes também, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui Jesus teve a última Páscoa e a última Santa Ceia. Aqui Jesus já sabia que ele seria traído. Aqui Jesus já sabia que ele ia passar por dores. Aqui Jesus já sabia que ele ia passar por um grande sofrimento. Amém? Mas ele mesmo aflito de alma, mesmo ele sentindo tristeza, mesmo ele se sentindo agoniado, mesmo assim ele aceitou fazer a vontade de Deus. Amém? Por isso que nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença por esse sacrifício. Por isso que nós temos que resistir até o sangue. Amém? Resistir até o último. Nós não podemos ser pessoas desanimadas, paradas. Amém? Nós temos que lutar. Lutar pela nossa família, lutar pelos nossos amigos, lutar pelos nossos irmãos da igreja, para que todos se salvem. Amém? Nós temos que pregar a palavra de Deus de dia e de noite. Amém? Nós não podemos parar, nós temos que ser pessoas animadas. E muitas vezes ficamos desanimados por alguma situação. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos ser animados. Jesus, Ele quer que nós venhamos pregar a palavra com toda a nossa força, com muito amor, com muita alegria. Amém? Nós temos motivos de sobra para glorificar o santo nome do Senhor. Amém? Davi, com tantas perseguições, Davi era perseguido, muito perseguido, mas mesmo assim Davi buscava o Senhor. Davi, ele escrevia os salmos nas piores circunstâncias da vida dele. Mesmo dentro de uma caverna, ele estava ali escrevendo os salmos. Ele estava ali buscando ao Senhor. E o Senhor, ele fala pela palavra que Davi foi um homem segundo o seu coração. Olha que forte. Amém? Nenhum outro homem o Senhor falou que foi segundo o coração dele, mas Davi o Senhor falou, porque ele buscava o Senhor o tempo todo. Ele glorificava a Deus o tempo todo, mesmo embaixo de perseguição, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por dificuldades, perigo de morte. Mesmo assim, ele falava, eu bendirei ao Senhor. Ele sempre estava bendizendo ao Senhor, ele sempre estava agradecendo, ele sempre estava buscando, ele sempre estava adorando. E quando ele era rei, que ele tinha toda a chance de ficar no palácio e tudo, mesmo assim, Davi cantava e Davi dançava na presença do Senhor. Amém? Então ele era uma pessoa grata, ele era uma pessoa que adorava o Senhor como tem que ser. Amém? Não só na bonança, mas nas dificuldades também. Muitas dificuldades Davi passou. Davi passou muita dificuldade quando o próprio filho dele queria tomar o reino dele. Davi teve que fugir do palácio para não matar o próprio filho. Então foi muito difícil, mas mesmo assim ele não deixou de buscar ao Senhor. Amém? Então não é só quando estamos bem, é na dificuldade também nós temos que buscar ao Senhor sempre, glorificar o Senhor sempre. Amém? Não importa a situação, não importa a circunstância, nós temos que ser adorador. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor, é muito forte, amém? Quando eu leio essa passagem, eu vejo quanto Jesus sofreu. Amém? Jesus sofreu muito, por isso que nós temos que fazer a nossa parte, porque Jesus, ele fez a parte dele. E diz assim, no 27, e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos, que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino
do meu pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. Tipo, eles iam se escandalizar no Senhor. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus estava muito triste. 39. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Vírgula e ponto. Todavia, vírgula, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez, orou, dizendo: meu Pai, se é este cálice, não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. E eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, e eis que é chegado o que me trai. Jesus sabia de tudo. Amém? Jesus sabia de tudo que ia acontecer, quem que ia trair ele, como que seria aquela traição. Jesus sabia tudo. Amém? Porque Jesus, ele sabe de tudo. E aqui diz a palavra do Senhor: Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12. Quer dizer, ele foi um dos 12 discípulos, mas foi o que traiu Jesus. Andava junto com Jesus, comia na mesa junto com Jesus, estava em todas as coisas junto com Jesus, mas ele não reconheceu que Jesus era valoroso. Amém? Ele não deu o valor devido a Jesus, o valor que ele deveria. E por isso ele se perdeu. Por isso ele perdeu a salvação dele. Porque ele não estava andando verdadeiramente com Jesus. Amém? Ele estava ali, mas ele não estava, como diz o outro, ele ainda não estava sendo amigo de Jesus. Amém? Ele não era uma pessoa apegada a Jesus. Ele não era uma pessoa que tinha amor por Jesus. Ele era uma pessoa que estava ali por estar. Amém? Nós não podemos estar de qualquer maneira na igreja. Nós temos que estar por amar a Cristo. Se Deus fizer um milagre, Ele é Deus. Se Ele não fizer o milagre que você tanto precisa e que você tanto espera, Ele continua sendo Deus. Amém? Tanto na riqueza como na escassez, Ele continua sendo Deus. Amém? Tanto você vencendo ou você perdendo, Ele continua sendo Deus. Amém? Então nós não podemos ser pessoas que só quer a bênção, mas nós
queremos ter que querer o dono da bênção. Amém? Jesus, ele veio para ser amigo nosso. Amém? E nós temos que ser amigos de Deus. Amém? Quando nós obedecemos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque quando Deus ele falou: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele largou tudo. Ele deixou tudo e foi, sem saber para onde ia, sem saber como que seria, mas ele atendeu a voz do Senhor. Amém? Tanto que Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Então Abraão ele foi. Então Abraão foi chamado amigo de Deus. Amém? Noé, pela sua obediência, ele salvou toda a sua família fazendo aquela arca. Aqueles que não creram pereceram, mas Noé não. Noé obedeceu. Noé fez a arca conforme tudo que o Senhor mandou, o tamanho, os compartimentos. Noé obedeceu. Pela obediência de Noé, Deus ele chamou Noé de justo. Amém? Deus não poderia destruir a terra com o justo. E Noé foi justo diante do Senhor. Diante de muitas pessoas, Noé foi se achado justo. Então Deus salvou Noé e sua família. Amém? Enoque, ele andava com Deus, diz a palavra do Senhor. Enoque não viu a morte. Ele foi transladado, foi arrancado da terra vivo. Amém? Elias obedecia ao Senhor. Amém? E Elias foi transladado, também não viu a morte. Então nós temos que ser pessoas da fé. O Senhor não nos chamou para viver por vista. Amém? Mas Ele nos chamou para viver pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não se vê. Pastora, não estou vendo, mas estou crendo no meu milagre. Não estou vendo o meu milagre, mas eu creio que o meu Deus vai fazer. Eu creio que o Senhor vai me salvar. Eu creio que o Senhor vai multiplicar. Eu creio que o Senhor vai estender as mãos dele e vai me tirar dessa situação. É assim que você tem que viver. Amém? De glória em glória e de vitória em vitória. Aquele que te chamou é fiel para completar a obra que ele começou na sua vida. A obra do Senhor, ela não para. Enquanto nós estamos andando, fazendo, enquanto nós estamos ali na fé, o Senhor está operando. Mas quando eu paro, o Senhor para também. Amém? Por isso que nós temos que prosseguir. O alvo é o Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só através de Jesus. Pastora, já aceitei Jesus. Qual que é o próximo passo? O batismo. Amém? A obediência, a permanência sua na palavra do Senhor. Não deixe Jesus por nada. Ainda que você perdeu tudo, Ele recupera tudo. Mas você não pode perder Jesus. Amém? Vamos estar orando nesse exato momento. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus maravilhoso e Deus misericordioso. Pai, abençoa meu irmão e minha irmã, meu Pai, nessa noite, que está orando juntamente comigo. Jesus, meu Pai, fez a última Santa Ceia e a Páscoa, meu Pai, com os 12 discípulos, ainda que tinha um traidor no meio, Senhor, mas ele foi contado como apóstolo. Ele foi contado como os 12, Pai. Pai, abençoa, meu Pai, cada pessoa que está em oração nesse exato momento. Pessoas, meu Pai, que estavam duvidando. Pessoas, meu Pai, que estão se sentindo, meu Pai, desanimadas, tristes e abatidas por alguma situação. Mas que o Senhor nessa noite possa levantar essa pessoa. A partir de hoje, meu Pai, dessa noite, que essa pessoa venha se levantar espiritualmente. Que essa pessoa venha ser uma pessoa de jejum, de oração. Uma pessoa, meu Pai, que procura te agradar. Uma pessoa, meu Pai, que procura, meu Pai, ter uma postura diante de Ti. Uma pessoa, meu Pai, que renuncia o mundo, meu Pai, mas venha viver para Ti. Pai, abençoa, meu Pai, cada pessoa que quer viver, Senhor, as Tuas grandezas. Abençoa, Pai amado e Pai querido, os pedidos de oração que está aqui na minha mão. Abençoa, meu Pai, cada família.
Livra, meu Pai, de toda escassez. Livra, meu Pai, da morte, Senhor. Livra da destruição, Senhor. Livra, meu Pai, de toda obra de bruxaria, de macumbaria que foi feita contra essas vidas. Que todo mal, meu Pai, que veio contra elas agora sejam amarrados e lançados no inferno para nunca mais voltar. Sejam inoperantes, Papai amado e Papai querido. Ah, santo e poderoso Deus, salva com mão forte, meu Pai. Tu és o resgatador. Resgata, meu Pai, essas famílias em nome de Jesus. Pai, abençoa o currículo, a fotografia, o copo com água, meu Pai, eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que beber dessa água seja curado de qualquer enfermidade, seja curado, meu Pai, de qualquer mal, que todo mal, meu Pai, que veio contra essas vidas, não prosperará em nome de Jesus. Pai, abençoa grandemente o teu povo sobre a face da terra. Levanta, meu Pai, pessoas, meu Pai, que te adorem em espírito e em verdade. Levanta pessoas, meu Pai, na tua presença. Manda obreiros, meu Pai, para a tua obra. Porque grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Pai, manda, meu Pai, obreiros para a tua obra. Levanta, meu Pai, o teu povo sobre a face da terra. Pessoas, meu Pai, que estavam com a visão errada, distorcida, meu Pai, que o Senhor venha abrir, meu Pai, o entendimento, que o Senhor venha dar sabedoria, Pai, para que essa pessoa venha fazer a tua vontade e não a dela. Assim como Jesus disse para o Senhor, meu Deus, que ele queria que o Senhor passasse aquele cálice amargo, mas que se não fosse possível, que o Senhor fizesse a sua vontade na vida dele. Jesus disse isso para ti, Senhor, no Getsêmani. Que nós, meu Pai, nessa noite, possamos dizer para ti, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha vontade. Abençoa, meu Pai, grandemente, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração, que haja, meu Pai, sabedoria para essa pessoa resolver tudo o que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos e até amanhã em nome de Jesus. Tchau.